Gabi, seja bem-vinda para esse papo nosso. Lucas Alarcon, seja bem-vindo ao nosso co-host aí. Gabi, conhecida aí de muito tempo, né, pessoal, do FABR. Tá sentando em várias cadeiras hoje, a gente vai falar sobre isso também um pouquinho. Lucas Alarcon, um grande amigo, né, a gente trabalha junto há bastante tempo. Vai também trocar uma ideia com a gente aqui, fazer umas perguntas para Gabi. Gabriel, é um prazer te ter. E eu queria abrir já te perguntando o seguinte: a gente viu ontem, ou anteontem, se não me engano, os stories do Miami Dolphins lá em Miami. Hoje você já me mandou mensagem que está em São Paulo. O que você foi fazer em Miami? Bom dia, então, pessoal, né? Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Bom, eu tive a honra de ser a chant starter do Miami Dolphins esse final de semana, né? Que basicamente é a pessoa que puxa o grito de entrada ali logo depois do hino. Confesso para vocês que eu também não super conhecia isso, conhecia de outros times, né? Mas cada time tem o seu ritual e aí o Miami me convidou para fazer isso e foi muito legal, foi uma experiência super divertida, né? Uma energia diferente, estádio lotado, apesar de ser pré-season e tudo mais, né? Mas, cara, muito bacana, assim. E eu brinco que toda vida que eu faço essas coisas que me deixam muito nervosa, eu falo assim, nossa, acho que eu prefiro jogar um mundial de novo do que fazer isso outra vez. Porque é mais fácil, Imagina, é confesso. algo que você está acostumada, né? Prefiro. Falo assim, ai, gente, jogar o mundial é mais fácil fazer essas coisas, assim, nossa. E é muito detalhe, né? Assim, então, claro, tudo é muito. Enfim, tudo tem um limite de tempo, tudo é muito programado, tudo tem sinal, tudo tem hora pra acontecer, né? Porque tudo isso tá acontecendo ao vivo na televisão. E com certeza tem uma produtora lá que tá completamente alucinada, tentando fazer tudo encaixar dentro dos segundos corretos, né? Porque a gente tá falando de uma área comercial, assim. Então, tudo tem um tempo cronometrado, limitado, tudo certinho, assim, então tem todos os sinais, assim, aí você fica, poxa, será que eu falei o número de vezes certas, né? Daí, aí será que eu acertei a pronúncia também, né? Porque tem isso tudo, né? Apesar de ser uma frase muito simples, a gente tá falando em outra língua, né? E aí, será que eu passei a energia correta? E aí eu perguntando pra todo mundo, mas tá, é mais animado, é mais gritado, como é que é? Não, confia, vai no seu. E eu assim, gente, meu Deus, eu vou no meu, Será que confiar enfim. no meu é isso mesmo que o Dolphins Eu falei, precisa, né? será que é isso? Não, mas deu super certo, enfim, fiz de coração mesmo. Falei, cara, é isso, vou entregar minha energia, que o que tem pra entregar, e foi bem bacana, acho que foi super, super legal, assim, mas foi engraçado, assim, realmente dá um nervoso absurdo, assim, imagina, você subir num bloco, no canto do campo, estádio lotado, assim, todos os times já prontos, logo depois do hino, e aí todo o estádio te responde depois que você fala também, assim, cara, é uma coisa única na vida, assim. Eu tenho amigos que brincam e falam assim: caraca, você parece Ronaldinho Gaúcho, a gente nunca sabe seu próximo rolê. Eu falo, tá tudo bem, eu também não sei. É E isso. é isso aí, entendeu? E é isso aí, mas são oportunidades muito diferentes, mas muito legais da vida, assim, que com certeza eu consigo elencar. Tipo, nossa, lembra esse dia que eu fui lá e fiz o chant start do Miami Dolphins, um jogo de pré-season, assim, com o estádio lotado, assim, enfim. E aí tiveram outras coisas também, por conhecer várias pessoas lá. Então, o Coach Harris também levou a gente pra participar do show do intervalo, que basicamente foi uma partida ali, né, de high school, de umas meninas de flag. E, cara, muito legal, assim, as meninas super jovens, elas, ai, eu tô nervosa, ai, eu tô com medo, né? E eu pensei, cara, eu já vivi esse momento também, né, de estar, às vezes, num jogo extremamente televisionado, muito midiático, né, e cheio de coisa. Eu falei, olha, cara, só vai, assim, sabe? É seu treino, é a É mesma até o primeiro coisa, só tá snap, né? cheio de, Depois. né? Isso, é só até a primeira bola chegar na mão e depois é a mesma coisa que você faz todos os dias, não muda absolutamente nada. Mas foi legal, foi uma experiência bem, bem divertida e bem diferente. Quanto tempo você Eu teve imagino que tenha para sido. E ensaiar? Posso falar? Quanto tempo você teve para ensaiar, ou se você ensaiou essa apresentação do Dolphins depois do final do Mundial? Então, eu sabia que eu ia fazer isso já antes do Mundial, porque o convite conseguiu chegar um pouquinho mais cedo, assim, então eu tinha essa programação já, mas eu não tinha noção de como ia ser, o que ia ser e como ia acontecer, né? E aí foi muito engraçado, porque eu fui pesquisando no YouTube, né? Falei, pô, Chant Starter, comecei. E fui pesquisando, enfim, eu só tinha uma referência na minha cabeça, que era uma clássica, que é o Bradley Cooper faz muito isso pro Eagles, né? De anunciar o time antes de entrar e tudo mais. Como eu falei, cada time tem o seu estilo. E o Eagles tem esse estilo e o do Dolphins é diferente, né? E aí eu procurava e não achava, não achava, não achava. Falei, bom, é isso, gente. Lá na hora eu vou descobrir o que é. Então aí eu descobri realmente quando eu cheguei.
Daí a gente entrou no campo, ela me explicou tudo certinho, como era, assim, daí eu brinquei e falei, Lá na será que eu hora, posso ir lá no na banheiro? hora. Na hora, antes de Olha entrar, só. assim, que tipo 20 minutos antes do jogo começar. Então 20 minutos antes do jogo começar, eles me explicaram todo o procedimento, como funcionava, todos os sinais, né, porque tinha o sinal, ó, agora você tá na câmera, agora, né, você aperta o botão, enfim, tudo mais. E aí, enfim, ela, se você quiser, você pode até mandar um "E aí, Miami?". Eu falei, nossa, não vou fazer isso, porque eu já tô tão nervosa pra falar, tipo, 3 frases, que é tipo, Let's go Dolphins, que eu falei, capaz de ainda tentar meter um vamos Miami, ainda bromar tudo, né? Enfim, então, 20 minutos. E aí, quando ela me apresentou, eu falei assim, será que eu posso ir no banheiro ensaiar? Como é que eu vou falar isso? Daí ela falou, olha, só se você estiver muito apertada, porque a gente precisa muito que você fique aqui, porque eles ficam desesperados, né? Se você sai do ambiente ou enfim, você não tá lá, entra um desespero, assim, absurdo. Eu falei, não, tá tudo bem, eu vou ficar aqui. E aí eu fiquei ensaiando na minha cabeça. E aí tinha uma outra produtora junto e eu falei, tá, como é que a galera faz, né? Geralmente é mais calma, é mais divertido, é mais animado. Ela falou assim, não, vai no seu, bem divertido, bem enérgico, assim, coloca toda a sua energia e faz. Eu falei, bom, é isso, né? Eu falei, bom, pra quem já fez muitos discursos de pré-jogo de várias formas, assim, na cabeça, do jeito que dá, né? Enfim, o Atlante está super acostumado com isso. As meninas sabem que volta e meia vem uma inspiração numa coisa e aí vem os discursos, os melhores discursos da história, assim, que acontecem do nada. Eu falei, vou colocar meu coração, é isso aí, minha energia que eu sei que eu tenho. E acho que deu certo. Aí eu saí e perguntei, gente, deu tudo certo, foi legal. Eu falei, não, foi muito legal, foi muito bom. Eu falei, então tá bom, é isso aí. Bola pra Daqui foi frente. muito legal, né, Lacon? Do Instagram foi muito legal. E te olhando assim, online, né? Longe de você, longe da vibe da galera. Quando eu olhei, eu falei, não sei se eu tinha coragem de fazer isso, não. Aí a Gabi foi lá e fez. Será que a galera vai responder de volta? Aquela tensão, né? E a galera foi responder de volta. Achei isso muito, Foi. muito bacana. Ô, Gabi, É. eu vou puxar um gancho aqui de uma coisa que você falou. É, a gente nunca sabe qual vai ser o próximo move ou a próxima aparição da Gabi. Com isso em mente, conta pra gente quem que é a Gabi hoje. Né? A gente sabe quem que é a Gabi do passado, como que você construiu a sua carreira, mas em quais cadeiras você senta hoje, ou quais chapéus diferentes hoje você coloca na sua vida de embaixador, atleta e etc. Tá. Bom, então eu sou atleta da seleção brasileira, né? Até que se mostre o contrário, ou seja, cortada, né? Tô brincando. Mas sou atleta da seleção brasileira, faço parte aí da seleção desde 2018, mais ou menos, né? Então esse é um hall aí da minha vida e bem legal comentar isso, né? Porque eu estou na seleção brasileira, eu não sou a seleção brasileira, então enquanto eu continuar no processo, ainda sou parte dela, né? E hoje eu também sou capitã do ataque. Então essa é uma das cadeiras que eu ocupo. Também sou atleta de flag football, né? Então aqui no Brasil eu jogo por 2 times, então eu jogo o Nacional esse ano pelo Desterro Atlantes, assim, mais num tom de despedida, digamos assim, né? Porque eu já me mudei de Floripa, tô morando em São Paulo, e aí tô disputando o Paulista pelo Cannibals, que é o time que eu pretendo jogar futuramente aí na frente também e já entrar em todas as competições, mas resolvi fazer essa transição, até porque esse ano o Atlantis está completando 10 anos e eu acho que eu não poderia deixar de encerrar minha carreira com elas, né, que é o time que eu comecei, que é o time que eu tenho paixão, né, que eu tenho muito carinho, então acho que eu não poderia deixar de celebrar esses 10 anos junto com as meninas. Além disso, também sou treinadora aqui do Cannibals, então eu também sou treinadora do Sub-10 e do Sub-15, né, na parte de ataque, e também dou as aulas durante a semana. Então, o Cannibals também é uma escola de flag football, né, e aí tem algumas aulas durante a semana que eu também sou coach, e aí eu me divido um pouco entre a posição de coach de QBs e coach de wide receivers, né, e aí a gente tem isso durante a minha semana. Para além disso, eu também sou embaixadora global da NFL, né, representando o flag football, sou embaixadora do Miami Dolphins aqui no Brasil e também sou uma atleta patrocinada da Oakley e da Under Armour. Então, eu diria que esses são todos os meus papéis hoje que ocupam a minha vida. Só esses, né, Gabi? Alguns só. É, assim, né, um tratamento em 2 ou terapia para 10? falar mais nãos do que sim, mas tá tudo certo, gente. Aí, então, para quem tá ouvindo a gente, a Gabi tá falando com a gente aqui hoje é um privilégio, né? Então, você vê que é uma pessoa extremamente ocupada e eu me sinto honrado. Nós, no sentido, acho que falo em nome do Alarcon aí também, a gente se sente honrado. Ô, Gabi, eu vou sair um pouquinho do script agora, só porque isso me chamou a atenção. Você falou que é
atleta da seleção brasileira, ou seja, competição, né? Você é atleta em um time aqui, competição. Aí você me falou que é coach do time performance e que você também dá aulas, ou seja, competição e formação são coisas diferentes, né? Imagino que sim. Você me falou que é embaixadora de duas instituições diferentes, certo? E você me falou também que é atleta patrocinado por duas grandes marcas aí que quem está ouvindo certamente conhece. Como, né, ou o que você considera, assim, pensando no futuro do flag, né, que potencialmente os atletas de flag vão, né, ter a mesma trajetória, porque viver só de atleta hoje ainda é muito difícil, viver só de patrocínio talvez seja muito difícil, né, viver só do cargo de embaixador talvez seja muito difícil, mas no início, né, então assim, o que você acha que prepara quem está chegando hoje no flag para fazer tudo isso? Porque no fim, você falou assim, eu lembrei lá do Atlantis, quando eu dava minha preleção para as meninas, e de repente, do nada, cai no seu colo, né, de embaixadora, a função de liderar o Dolphins no primeiro jogo em casa aí, no grito, na chamada de começo de jogo. Então é uma situação de pressão, assim como todas as outras que eu relatei aqui agora. O que você acha que foi o grande diferencial seu, ou o que você acha que o pessoal que está vindo do flag aí precisa desenvolver para galgar essa mesma trajetória? Uhum. Eu vou até citar uma frase engraçadinha que um amigo comentou comigo esse final de semana. Ele falou assim: "Nossa, você é inimiga da timidez". E eu falei: "De certa forma, sim", né. Eu acho que dá um pouco a cara a tapa para ocupar esses lugares, às vezes, mesmo a gente não estando completamente preparada, faz com que você consiga estar em muitos espaços, assim, né. Claro, eu tenho algumas coisas que são muito minhas, né, então essa questão de ser extremamente comunicativa, né, de sempre conseguir, acho que estar entre todos os ambientes também, né, então assim, você pode ver que eu tô em muitos lugares, né, desde o flag, né, eu tô ali como atleta, eu tô ali como uma professora ensinando no esporte, mas eu também tô na área de performance e isso exige um perfil diferente de cada coisa, né, então entender e me adaptar a cada espaço é extremamente fundamental, né, porque obviamente a forma como eu cobro os meus atletas, apesar de ser uma categoria sub, né, então a gente também tem um nível de cobrança muito diferente relacionado, que a gente tá trabalhando com crianças e adolescentes, é muito diferente de como eu trabalho com os alunos durante a semana, né, então essa adaptabilidade aos espaços, ela é extremamente importante, né. E acho que não é só essa adaptabilidade, né, é ler o espaço onde você está. Acho que é o que a gente fala, né, em inglês tem muito aquele read the room, então assim, a gente tem que ler muito bem o espaço onde a gente tá, pra gente conseguir se portar da melhor forma possível, assim. E eu acredito que essa adaptabilidade, que também é uma questão que a gente tem muito no flag, né, hoje não basta nós termos atletas tão específicos, né, acho que, claro, existem algumas posições muito únicas, né, acho que a posição de QB é uma posição muito única, muito específica, a posição do blitzer também, mas para além disso a gente precisa ser extremamente adaptável, né, então hoje você precisa saber rodar de center, de WR, você precisa saber sim executar a defesa para você ser um DB, para você ser um safety, assim, então acho que é um pouco disso, assim, entender um pouco de cada coisa e atuar em cada uma delas, assim. Mas acho que principalmente é não ter medo de dizer sim para quando essas oportunidades surgem, né. Eu acho que teve poucas vezes que eu disse não para algumas coisas que aconteceram na minha vida, e justamente a maioria delas por uma questão de trabalho, de calendário e etcétera, mas eu nunca disse não para tudo que me surgiu, assim. Então, eu sempre tentei me preparar da melhor forma possível, o que não significa que eu estivesse plenamente preparada para aquele momento, mas eu acho que mesmo talvez não estando 100% pronta na minha cabeça, porque também entra muito essa questão, às vezes a gente tem muito essa questão de ser impostor, né? Você se prepara, e você acha que nunca chega o momento. Não, às vezes você tem que ir lá e dar a cara a tapa do jeito que você tá preparada para você conseguir fazer algumas coisas, para você entender que você consegue. E isso, de certa forma, também me fez ver, porque assim, se eu não ocupar esse espaço, alguém vai ocupar. Então que eu o ocupe e possa ir melhorando, possa ir crescendo, possa ir trazendo essas melhorias ao longo do processo, se eu tiver essa oportunidade também. Mas é isso, assim, ninguém é insubstituível, né? Então, se eu receber esse convite, se eu receber essa oportunidade, é porque existe um espaço ali, ou porque alguém enxergou em mim o potencial de estar ali para aquele momento. E isso vale para todas as coisas. Seja como treinadora, seja como atleta, seja como embaixadora, seja como que vocês imaginarem, assim. E eu, cara, eu já passei por situações
diversas, assim, diversas, que vocês não têm nem noção. Acho que teve uma delas que eu lembro muito, no segundo jogo do NFL Game aqui em São Paulo, fez-se um dia de mídia, assim, para apresentar todos os resultados da primeira vez, quais eram as ativações dessa segunda vez, como ia estar sendo e tudo mais. E eu ia ter 2 minutos para falar para as pessoas. Mas, assim, na minha cabeça eram só 2 minutos para falar um pouco. Me deram um tema ali para falar que, obviamente, casava comigo. Quando eu cheguei, a minha primeira linha de pessoas me assistindo, enfim, começava com o próprio Felipe Formiga, que é o VP de Parcerias Internacionais do Miami Dolphins. Aí a gente tinha o Peter, que é o responsável pelas parcerias internacionais da NFL. Aí eu tinha o vice-presidente da Paramount, que estava ativando com a Nickelodeon e tudo mais, e outras coisas. Então, assim, as 5 pessoas que estavam sentadas na minha frente, elas tinham um currículo absurdo, assim, absurdo. E eu estava assim, cara, o que eu vou falar para essas pessoas que elas não tenham ouvido de alguma outra forma? Mas é isso. E eu tive que lidar com aquilo no dia, entendeu? Eu preparei, eu pensei o que eu tinha que falar, eu programei, eu escrevi um texto, só que assim, eu não consegui decorar, eu fiz linhas, assim, de raciocínio que eu queria seguir, assim. Mas na hora que eu subi, que eu vi o plantel que ia me ouvir da primeira cadeira, eu falei assim, caraca, isso aqui é grande, assim, sabe? E aí bate o nervosismo, obviamente, a voz fica trêmula, você fica nervosa, você só tem 2 minutos, enquanto isso tem uma pessoa lá no fundo, em 1 minuto, falando assim, corta que tem que acabar agora pra dar tempo. Eu falei, gente do céu. Então, assim, são situações super adversas, super diferentes, que sim me colocam num lugar desconfortável, né? Imagina eu falar pra tantas pessoas assim. E isso era só a primeira linha, né? Porque tinha toda a mídia de todo o Brasil que vocês podem imaginar, gente. ESPN, Globo, Folha, Estadão, todas as páginas de futebol americano aqui do Brasil. Então tava assim, cara, era uma sala super recheada, assim. Eu tava, nossa, gente, que nervoso. E talvez não tenha sido a melhor forma que eu poderia ter feito. Eu concordo, eu fiquei pensando muito nisso depois, né? Quando acaba, você fica pensando, poxa, eu podia ter falado isso, eu podia ter falado aquilo, eu podia ter acrescentado isso, eu podia ter colocado esse tipo de coisa. Mas é isso, eu tive o espaço, eu tive a oportunidade, eu me preparei como eu pude pra ela, eu dei o meu melhor ali naquele momento, e, cara, foi super bacana. Então, depois, não, pô, falando com as pessoas, não, foi super legal, foi super bacana, acho que você trouxe bastante do coração e tudo mais. E acho que é isso, assim, que eu tentei trazer um pouco do quanto o flag football mudou minha vida, mas o quanto era importante também essa parceria com a NFL, com os times, e o quanto isso estava mudando as coisas de fato, assim, no Brasil. Mas, gente, imagina falar isso pra uma... Cara, quando eu vi a primeira fileira dos 5 caras sentados na minha frente, assim, eu tremia. Eu tremia tanto, que vocês não têm noção. Mas é isso, as oportunidades surgem, talvez você não esteja muito preparado, mas você é capaz de realizar. E é o que eu falei, se não fosse eu, seria outra pessoa falando outra coisa sobre algum outro detalhe. Mas se as pessoas me chamaram, é porque elas confiam em mim e acreditam na minha capacidade. Então eu também tenho que acreditar, tenho que colocar a cara a tapa sim e fazer as coisas mesmo quando a gente não estiver 100% preparada. Porque ou alguém vai vir e vai fazer por você, ou você vai perder essa oportunidade. E eu acho que se tem uma coisa que eu aprendi muito durante essa trajetória que começou, né, no flag e tudo mais, é que cavalo encilhado não passa 2 vezes. E de fato. Então, assim, se lá na Finlândia eu já tivesse titubeado em dizer sim para ser embaixadora, outra pessoa seria escolhida, sem dúvida alguma. Outra pessoa teria essa oportunidade. E lá naquela época eu nem sabia o que estava dentro desse cargo, né, quais eram as funções. Eu fui aprendendo com o tempo, continuo aprendendo com o tempo, mas acho que eu não me arrependo de forma alguma, assim, porque eu acho que se tem uma coisa que eu não quero quando eu tiver os meus 80 anos, é olhar para trás e falar, e se? Né? E se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse dito sim, e se eu tivesse dito não? E muito disso também me motivou até a vir para São Paulo, justamente pela mesma ideia, assim, porque eu entendi que existia a oportunidade de fazer essa virada de chave de carreira, de trabalhar única e exclusivamente com o flag, e eu me questionei muito, assim, porque, pô, o trabalho CLT te traz muita segurança, te traz muita calma, te traz muita previsibilidade, né? Ele te dá um conforto absurdo, mas eu falei, se eu não tentar, eu não quero, quando eu tiver 50 anos, olhar pra trás e falar assim, putz, talvez eu pudesse ter feito essa mudança, eu poderia ter pensado nisso na minha vida. Eu não quero ficar no IC. Eu prefiro vir, fazer, e aí se não der certo, eu volto, sabe? Eu tenho opções de voltar pra Florianópolis, de reconstruir minha vida, voltar pra uma vida CLT e continuar minha carreira, assim, sair com portas super abertas, e não tenho dúvidas de que conseguiria abrir outras também, se fosse necessário, assim. Então, eu acho que é isso, assim, dar um pouco de cara a tapa, mesmo quando você não tá pronto, porque eu acho que essas oportunidades, elas não vão passar 2 vezes.
E eu sou esse tipo de pessoa. Talvez eu seja meio, né, impulsiva, como eu falei, não deixo isso acontecer, mas eu acho que é um lema que eu gosto muito de ter pra mim, porque eu não gosto de ficar pensando no que poderia ter acontecido, sabe? Na minha cabeça, eu acho que assim, pô, tem oportunidade, eu posso realizar, eu tenho capacidade, então bora, sabe? Eu acho que isso é um pouquinho do que me trouxe a esses lugares de tantas formas, né? Seja como pessoa ali, né? Como essa figura de embaixadora, seja como atleta, seja como treinadora. Então, acho que isso é um pouquinho do que me trouxe aqui. Muito legal. E uma frase que eu gosto muito, que casa com o que você falou, Gabi, eu vou fazer o melhor para traduzir em português, é sob estresse ou sob pressão, a gente não sobe ao nível da nossa expectativa, a gente cai ao nível da nossa preparação. E você, né, descrevendo essa sala recheada de gente, né, em que você estava sob extremo estresse, você se preparou da melhor forma, né, e no fim, eu imagino que teria acontecido se você não tivesse se preparado, porque você estava ansiosa, você não esperava que aquilo fosse acontecer, né, ou aquelas pessoas estivessem lá. Então, tem certeza que, mesmo podendo falar uma coisa ou outra diferente, igual você falou, certamente a preparação te ajudou. E falando em preparação, queria trocar um pouquinho agora a direção que a gente tá indo e puxar um pouco pros jogos, né, que acabaram de acontecer em Düsseldorf. Conta pra gente, Gabi, como capitã do ataque, como atleta e, e como embaixadora também do Flag, né? Conta pra gente como que estava a cabeça da seleção, né, feminina indo para essa competição, como que estava a expectativa. A gente sabe aí que do último, você falou Finlândia, né? Finlândia foi o último mundial, se não me engano. O Foi. que mudou desse último mundial para esse? Porque me parece que É, mudou muita coisa. sim. Eu acho que tanto para ataque quanto para defesa, né? A gente teve a adição de 2 coaches que vieram com experiências super diversas. Eu acho que isso mudou completamente a forma como a gente opera, né? Então, na defesa, o coach Cannon veio e trouxe muitas mudanças e reformulações ali para a defesa. Isso foi super bacana, né? Para quem não o conhece, o coach Cannon, ele é um ex-atleta da NFL. Ele jogava como DB no Lions, assim. E é incrível, assim, acho que a experiência que ele traz é absurda, a mentalidade, então, é muito fora da curva, realmente é tudo aquilo que a gente vê, assim, de acreditar a qualquer custo em tudo e os detalhes serem muito importantes, assim, então acho que na parte técnica também ele agrega demais, assim, então ele sempre nos instiga muito a estudar, a reavaliar, a melhorar os detalhes, é o centímetro do pé que vai fazer diferença, e realmente é o que faz diferença quando a gente chega nesse alto nível, assim, né? E durante essa jornada, por muito tempo, a gente também teve o coach Mike com a gente, né? Ele é mexicano, então pro ataque ele trouxe uma reformulação completa do playbook, assim, o que foi super bacana. Eu sempre fui muito uma defensora de a gente trabalhar um pouco mais, principalmente com a questão de múltiplos, que era uma coisa que a seleção brasileira não fazia muito, em 2023 não fazia, e eu comprava essa briga de forma ferrenha. Eu falava muito nas reuniões, eu falava, cara, não tem como, a gente tem um bucket inteiro do flag football que a gente não tá usando, não é possível, né? E a gente via outras seleções fazendo, mesmo que cada uma ao seu estilo, ao seu jeito, mas em 2023 a gente já via o Japão fazendo jogadas super engraçadinhas, a Alemanha implementou isso de diversas formas. Eu lembro que a gente sofreu muito quando a gente jogou contra elas, assim, principalmente contra a Alemanha, justamente por esse estilo diferente, né? E é óbvio, não tem como você se preparar para algo que alguém não faz contra você, né? Então, se a gente não fazia, nossa defesa também não enxergava, não. Então, assim, as adaptações eram muito mais sofridas de serem realizados em campo, né? E em jogo, né? Ainda mais no Mundial. Então, em 2023 eu lembro muito disso. Então, a adição dessas duas peças pra gente, assim, mudou muito o nosso estilo. E aí eu acho que um ponto mais específico aqui sobre o ataque foi que a gente acabou tendo alguns problemas com o coach Mike, no sentido problemas pessoais, né? Então ele tem um trabalho que requer que ele faça viagens, sim, de última hora e sem previsibilidade. Foi o que aconteceu em relação ao sul-americano na Colômbia. Então a gente acabou viajando sem ele por conta disso. E aí, devido a esse trabalho, ele acabou
se retirando do processo para o Mundial, porque ele também enxergou que existia essa possibilidade de acontecer e ele ficou com medo de deixar a gente com essa expectativa de vou estar lá e no final ele não estar, né? Mas isso acho que é uma questão pessoal e tem muito a ver com ele, né? Afinal, ele também não vive do flag, ele é uma pessoa como todos nós, ele também é um ser humano CLT, então obviamente o trabalho vem em primeira linha, né? E eu entendo super isso. Mas eu acho que a gente ficou muito triste, assim, né? Porque ele é uma pessoa que, na sideline, trazia pra gente muitos ajustes em campo que eram muito bons, assim. E são coisas que a gente nota nesse traço mexicano de jogar, né? E por isso que a gente também trouxe muito dessa escola pra gente, né? Então essa foi uma escolha que o próprio Brian, que é o diretor técnico das seleções, também apoiou muito. E, obviamente, ele viabilizou essas pessoas de estarem com a gente, né? E, cara, realmente é muito diferente, assim, sabe? E acho que para além da mudança no playbook, assim, ele trouxe essa percepção de novas rotas, novas capacidades de executar, assim, eu acho que a principal transformação que eles trouxeram pra gente, para além da tática, foi a confiança, assim, sabe? De mostrar pra gente que a gente tem capacidade de fazer isso, que a gente tem talento, sim, no Brasil para executar todas essas coisas, como todas as outras seleções também executam, e a gente começou a ver isso em campo e a gente realmente começou a acreditar, assim. Então, mentalmente falando, foi um trabalho incrível, assim, foi muito bacana. Só que, claro, o fato dele ter se retirado do processo tão próximo de competições, sem dúvida alguma, provocou algumas mudanças, né? Então a gente teve que fazer alguns ajustes ali no playbook, que a gente teve que trabalhar entre a Colômbia e entre o Mundial, e com certeza isso também afeta um pouco, né? Porque daí as responsabilidades acabaram caindo sob o coach Maciel, e aí a gente teve esse problema que a gente não conseguiu trocar no roster da IFAF, né? Então a gente envia esse roster de atletas já com uma certa antecedência, de coaches também. Então a gente acabou não conseguindo trocá-lo para que ele pudesse estar com a gente na sideline, então o trabalho dele teve que ser por rádio, com a guide, né? E eu acho que isso acaba comprometendo um pouco durante os jogos também, né? Enfim, você tá lá de fora, você passa uma jogada, passa no rádio, a coach fala, tudo isso tem um tempo, né? Mais o nosso tempo de preparação, processamento, leitura de defesa, assim, então acho que tudo isso colocou um passo ali também que foi um pouco complicado, né? E acho que toda essa mudança de playbook, ela foi necessária de fato, mas sem dúvida eu acho que ela também compromete um pouco da nossa performance dentro de campo, né? Então acho que a gente não estava 100% segura de tudo aquilo que a gente também estava executando, assim. Então, sem dúvida alguma, acho que isso pesou um pouco mentalmente pra gente, né? E a gente sentiu isso em alguns jogos, né? Então acho que ele, principalmente no primeiro dia, a gente acabou tendo alguns erros, assim, que a gente não costuma ter como atletas desse nível, né? E eu me coloco nesse pacote também, eu errei coisas super básicas, né? Que é, por exemplo, o catch, né? Mas eu acho que é um pouco disso sobre o estresse mental ao qual a gente estava. Então, assim, você já estar em Mundial, já estar sob essa pressão, já é uma carga mental muito grande, assim. E, gente, sem dúvida nenhuma, todos os países estão investidos demais no flag, assim, para as Olimpíadas, sabe? Então ficou muito claro que todas essas coisas estão sendo muito grandes, assim, e todo mundo tá crescendo muito, né? E a gente também tá crescendo, só que é óbvio que durante esse processo a gente também tem os nossos percalços que a gente também precisa superar, e esses foram alguns do que a seleção feminina enfrentou pra estar lá. Então, assim, acho que a gente cresceu, acho que sim, a gente evoluiu, como eu disse, mas eu acho que a gente talvez não conseguiu traduzir tudo isso pra dentro do campo da forma como a gente gostaria. Então, acho que teve vários jogos que a gente teve a capacidade de fazer mais, assim, mas infelizmente a gente não conseguiu. E aconteceu. Assim, é isso. Eu acho que não é o resultado que nós gostaríamos, mas foi o resultado que nós conquistamos. Claro, acho que a gente fica bem triste de não ter saído com uma vitória. E foram várias que eu acho que a gente teve plena capacidade de conquistar, como o próprio jogo do Panamá, eu acho que estava muito próximo. Eu acho que o jogo da Eslovênia, a gente também tinha muita capacidade de colocar muito mais em campo. Mas o jogo é jogado e realmente os erros custam muito nos mundiais, né? A gente sempre fala isso há muito tempo. Já custava muito em 2023, agora em 2026 o valor é muito alto. Então, assim, qualquer turnover que você tem ou qualquer outra coisa assim do tipo, realmente ele é grande, sabe? Então, acho que a gente conseguiu olhar pra isso e acho que esse foi o resultado final, assim. Claro que a gente fica triste, mas acho que, de certa forma, a gente ainda consegue olhar para tudo que a gente construiu e ver coisas muito boas e muito positivas dentro de tudo isso, né? Mas, sem dúvida alguma, acho que é uma sensação geral de todas as meninas que a gente gostaria de ter entregado muito mais em resultado do que nós conseguimos entregar. Mas a gente ainda não deixa de olhar para o processo e conseguir enxergar as coisas boas que a gente fez, a evolução de cada atleta, a evolução do grupo, que sim, foi bacana, sim, nós tivemos isso, mas a gente tá falando do mais alto nível de flag football, né? E até esse final de semana eu tava conversando com uma pessoa que tinha pouco conhecimento, assim, né? E ela me perguntou,
o Brasil tá em qual lugar no ranking, né? Eu falei, o feminino tá em 15º lugar. Ele perguntou, de quantas seleções? Eu falei, 101. Daí ele falou, caraca, isso é muito bom. E aí eu fiquei assim... Às vezes a gente esquece desse detalhe, né? E às vezes a gente esquece de se olhar nesse ranking, né? E isso me fez refletir um pouquinho mais, né? Claro, a gente se cobra muito e eu continuo nos cobrando muito como pessoa, como atleta e como seleção, porque eu tenho certeza absoluta que a gente é capaz de muito mais do que o 15º lugar. Mas, ainda assim, quando a gente olha num ranking geral, assim, ou no ranking mundial de quantas seleções existem, a gente fala, realmente tem, né, 101 seleções, foi o dado que a IFAF mesmo divulgou, né? Das 101 seleções, a gente tá no top 15 do mundo, assim. Então, cara, eu acho que a gente tá, sim, numa construção muito bacana, acho que a gente tá nesse processo, mas eu até comentei que agora eu quero realizar, assim, sabe? Eu quero chegar nessas competições internacionais e realizar muito mais e não aprender com elas. A gente sempre aprende, sem dúvida alguma, mas eu acho que agora chegou a hora de a gente realmente realizar e colocar em prática isso para que a gente possa se qualificar aí para as Olimpíadas, porque existe um caminho plausível, existe um caminho conquistável, e que é bem palpável, assim, que eu acho que a gente tem bastante capacidade para isso, mas sem dúvida alguma a gente vai ter que trabalhar muito. Acho que o Sul-Americano já mostrou isso pra gente, o Mundial mais ainda, e a gente tem plena noção disso, assim. Então acho que esse é um panorama geral aí do Mundial ou dessa trajetória da seleção brasileira feminina rumo a essa grande competição. Gabi, e aí assim, você falou de muitos erros, muitos acertos, você compartilhou um panorama que a gente não tinha essa troca de treinador, que certamente ela importa, né? E de fato ela pesa no mental. Uma das coisas que eu queria trazer aqui de tópico pra gente foi quando eu conversei com o Lucas, né? Um dos nossos atletas aqui do Locomotivo, que também atuou pela seleção masculina, eu perguntei para ele qual foi o grande fator na sua opinião, o que você viu lá que foi muito diferente do que você estava acostumado, né? Trazendo um gancho com o que você falou, foi assim, se a gente não vê na nossa seleção múltiplos QBs, como que a nossa defesa vai defender isso no Mundial? E aí eu perguntei, Lucas, o que você viu lá que você não necessariamente viu aqui no Brasil? Ele falou assim, Xandão, para ser bem sincero, o nível dos receivers, eles são muito parecidos, né? A gente tem meninos aqui que criam separação rápida, que são né, altos, em boa envergadura e etc., correm boas rotas, mas eu percebi que a bola chega muito mais rápido na mão deles lá do que aqui no Brasil. Aqui a gente tem alguma janela de reação lá, às vezes a gente estava próximo, quando a gente virava a cabeça, a bola já tinha chegado. Na opinião da Gabi, né? Na sua opinião, o que teve algum game changer, assim, algo que foi muito diferente, ataque, defesa, o sistema, que te fez falar assim, cara, isso é algo que a gente precisa rever urgente? Eu acho que isso eu até falo como pessoa, pra quem quiser perguntar pra mim, não tenho problema nenhum em falar, né? Mas eu acho que a escola de QBs no Brasil, acho que é a escola que a gente mais precisa desenvolver e, sem dúvida alguma, é a mais difícil de ser estabelecida, criada e desenvolvida, assim. E eu não acho até que é uma culpa, assim, do Brasil, né? Da nossa nação, assim. Eu acho que faz parte do nosso crescimento como comunidade, né? Mas eu acho que a escola de QBs é a que a gente mais tem esse gap quando a gente olha para o cenário mundial, assim, né? E não é uma crítica aos QBs atuais, assim, é dizendo realmente, a precisão da bola é absurda, a velocidade da bola é absurda, a velocidade das leituras e das trocas de leitura é muito rápido, gente, assim. Então, você consegue ver as QBs trocando a ordem de leitura muito rápido de acordo com a defesa, ou tomando boas decisões quando tá todo mundo marcado, solta a bola, ou enfim, ou aposta naquele matchup, ou realmente a bola no ponto futuro, assim, que eu acho que essa é uma coisa que a gente raramente vê aqui quando a gente tá jogando no Brasil, assim. Então, de você ver aquele passe predict que você sabe que a sua rota vai estar lá, vai estar naquele ponto, vai estar naquele momento, mas ela ainda não está. Mas você vai lançar lá porque o seu recebedor vai chegar. Então, eu acho que isso acontece muito no flag internacional e eu acho que a gente ainda tem muita deficiência em relação a isso aqui no Brasil, assim. Mas eu entendo completamente o quão difícil é a gente formar QBs, o quão difícil é a gente fazer com que a gente tenha esse processamento e com que a gente coloque esse nível de exigência enquanto a gente ainda tem aquele lance de a gente só vai lançar quando o recebedor estiver aberto.
né? Isso é muito clássico. E eu acho que isso é uma coisa que acontece muito aqui no Brasil. E a gente ainda precisa mudar muito essa cultura, né? E eu acho que um pouco diferente, talvez, da percepção do Lucas, é que eu acho que aqui no Brasil a gente tem sim a fisicalidade dentro dos times femininos, mas ela ainda não é comparável com como é no masculino, assim. Eu acho que no masculino é muito diferente e isso pode ser muito pelo traço da transição de atletas que jogam os dois esportes, né? Então a gente tem atletas sim que migraram do futebol americano pro flag ou que jogam os dois e trazem essa fisicalidade de uma forma muito presente. E no feminino a gente não tem tanto esse traço porque a gente não tem um plantel de futebol americano feminino tão grande pra gente poder migrar esses atletas pra cá e a gente trazer essa mesma fisicalidade, assim. Então acho que é diferente. Então assim, lá, eu lembro que uma coisa que eu senti muito, e a gente já tinha sentido, né, sempre sente, assim, eu penso que eu apanhei muito, gente, eu apanhei tanto nessa competição, eu não conseguia fazer uma rota sem ser tocada o caminho inteiro, em todos os jogos, e assim, isso chega a um nível, que eu acho que quando chegou no jogo contra a Eslovênia, eu já tava com tanta raiva de me baterem tanto, que eu já tava devolvendo na mesma moeda. Entendeu? Eu falei assim, quer bater? Eu vou bater igual. E a gente aprende isso, né? De fato, é uma estratégia, gente. Se você tá apanhando durante a sua rota, você precisa devolver. Se você não devolve, comece a fazer, né? Vai parecer que eu tô incitando a violência, mas não, talvez eu esteja te preparando pra um cenário muito futuro. E é isso, assim. Eu lembro muito que no jogo do Japão, gente, eu não conseguia fazer uma rota sem ter uma menina me tocando o tempo inteiro. É mão no quadril, é mão no braço. E é isso, tudo pra te desacelerar, pra te parar, pra te atrapalhar no meio da rota. Rotas com double move, a primeira parte do move era toda em contato. Você só tava livre no segundo, porque você já tava fazendo uma outra coisa que era diferente do que ela tava esperando, assim. Então, eu lembro muito disso, assim. Eu lembro de outras meninas falarem a mesma coisa e a gente falar, gente, devolve na mesma moeda, né? Devolve. E assim, tem um pouco mais, e aí já entra um pouco mais, talvez na escola de arbitragem também, né? Do quanto é mais permitido esse contato em competições mundiais do que em competições nacionais, assim. E aí entra um pouco desse panorama. Mas em outro ponto, por exemplo, que foi outra coisa que o Brasil feminino sofreu muito, foi as faltas de contato do ataque, elas estavam, assim, sem limites. Assim, você catou a bola, encostou em alguém, falta. Então a gente sofreu muito com isso nos primeiros jogos, porque a gente demorou muito tempo pra se adaptar e entender isso, assim. Então, o máximo que era permitido era você pegar a bola e fazer um football move. No máximo. Você fez qualquer coisa para além disso, estava sendo cobrado como uma falta de ataque. Então, assim, teve vários lances nossos também muito bons, que foram anulados porque teve uma falta de contato depois do catch. E a gente não tá acostumado a esse tipo de exigência, assim, né? E eu acho que foi uma surpresa até pra gente. Geralmente a falta de contato, ela realmente acontece quando há um contato proposital, assim, e é como eu acredito também que deveria ser, né? Mas às vezes o briefing entre a arbitragem no Mundial, ele é diferente. Então existe sempre, né? Como aqui no Brasil também existe. Existe uma reunião entre a arbitragem para se definir parâmetros, para conversar, para deixar todo mundo mais alinhado possível. E eu acho que talvez a gente não tenha recebido essa informação de uma forma tão correta. Ou, enfim, ou já é essa interpretação da arbitragem internacional e ponto e acabou, sabe? Então acho que isso também foi uma grande diferença, assim, que a gente acaba notando. E eu não tô dizendo isso para que a arbitragem seja mais permissiva e deixe que todo mundo, né, se degladie dentro de campo e vire um grande box dentro, né? Mas não, assim, a gente precisa às vezes entender o que tá acontecendo lá pra gente aplicar aqui. E eu sei que isso é feito, né? Eu sei que, enfim, a gente tinha as nossas representantes lá, tanto a Casá quanto a Giane, e eu sei que elas sempre trazem os aprendizados do que acontece, né? Mas isso é uma coisa muito presente. E principalmente se você for ver os jogos masculinos, você vê o quanto a fisicalidade é permitida e é deixada, assim, o quanto vira uma coisa gigante, assim. E eu acho que nos jogos femininos isso também tá acontecendo, porque, como eu falei, foi uma percepção que eu tinha esquecido, assim, e eu realmente apanhei muito nos jogos, assim. Eu voltei com roxos, assim, em bíceps e antebraço, que não são lugares tão normais, que é justamente desse contato enquanto você tá fazendo rota, de você tirar a mão da menina de você, ou dela te bater enquanto você tá executando. E eu não fui a única. Tem várias outras meninas que também estão iguais. E eu acho que isso só mostra um pouco o quanto dessa fisicalidade a gente vê no nível internacional, mas a gente ainda não traduz da mesma forma aqui no Brasil, né? E eu acho que a gente precisa talvez ajustar um pouco disso. O que eu acho que no masculino já é diferente. Então, por acompanhar um pouco mais o cenário masculino, eu já vejo que o cenário ele já é mais físico aqui no Brasil. A gente já vê essa fisicalidade mais vezes em campo, mais vezes na superfinal e mais vezes permitidas também, né, nos seus parâmetros e limites dentro da regra, né? Então, acho que tem um pouco dessa
dessa diferença também. Legal. Eu, eu entendi pela sua fala, então, né, e trazendo um pouquinho do que o Alarcon falou no perfil dele. Esses dias ele falou sobre maturação no esporte. E é muito legal você trazer esses pontos, porque para quem tá fora da bolha do jogar, né? Ou seja, talvez na esfera de observador, de fã, e que tá tudo certo, né? É algo que, uma percepção que talvez eles não tenham. Tudo isso, né, Gabi, que você descreveu, tem muito a ver com maturação no esporte. Eu percebo que a questão dos QBs que você trouxe primeiro é muito difícil, é uma dificuldade que eu tenho há anos mostrar para um QB brasileiro como pode ser lançada uma bola de forma antecipada, como que ele tem que antecipar a janela, né? É difícil explicar para ele que ele tem que pegar o snap, né? Eu estou falando futebol americano, mas acho que se aplica ao flag também, né? Ver uma potencial rotação com a periférica e entender que se a rotação está acontecendo para tal lado, tal área vai estar aberta, tudo isso pensando em split seconds, né? Então, eu sempre tive essa dificuldade em tentar que eles reproduzam isso sem ter visto. Então, assim, eu já tive vários QBs americanos, né? Hoje a gente tem o Jake aqui, eu já tive vários QBs brasileiros, e eu percebi que a maioria dos QBs brasileiros que conseguiu empregar essas coisas é porque eles viam os americanos trabalhar e encaixar coisas que eram possíveis. Igual você falou lá atrás com o Coach Mike, a gente não sabia que é possível, mas é possível, que a gente vê acontecendo. É uma dificuldade muito grande, e eu acho que isso tem muito a ver com a maturação também no esporte, né? QBs que sabem fazer, QBs aposentados, treinem novos QBs. Eu falo o próprio Locomotiva, que a gente tem, o nosso time júnior é treinado por um receiver, todas as posições. Então não necessariamente o QB vai ter o input que ele precisa, e eu acho que isso se replica à grande maioria dos times. Não dizendo que ser treinado por outra posição seja errado necessariamente, mas é importante que essa pessoa de outra posição tenha perspectiva e clareza suficiente, que é o que você acabou de descrever, que no Mundial vai ser mais rápido, no Brasileiro vai ser mais rápido, vai ser mais físico. E para a própria arbitragem, né? Você falou que as meninas estavam lá representando a gente, que foi super legal acompanhar também. Imagina a dificuldade delas voltarem para o Brasil e falar, gente, lá é mais físico, deixa acontecer um pouco mais. O que é deixar um pouco mais? Qual que é o limite? Como que isso acontece assim? Ao passo que, se a gente manda talvez árbitros para lá, para apitar uma competição internacional, eles vão ver com os próprios olhos e falar, eu estou entendendo que a subjetividade do negócio é até tal nível. Então, embora seja muito difícil da gente colocar em palavras, eu acho que a palavra que o Alarcon definiu bem é maturação no esporte. Pouco a pouco a gente vai ter mais gente de jogar fora, que vai trazer mais conhecimento, que vai mandar mais gente, que vai trazer mais conhecimento, até que a gente tem uma gama enorme de pessoas que já tenham visto isso e entendido essa subjetividade, e que a gente consiga aplicar aqui. Do dia 1, foram 3 dias de competição, o de vocês especificamente, 3 dias de competição. O que você considera assim, ou talvez escreva pra gente do dia 1 ao dia 3, como que a mentalidade da seleção foi mudando, ou foi se encaixando, ou foi se adaptando, né? Em relação a que a seleção chegou pensando até o último jogo. Quais as conversas que vocês tiveram, quais foram os ajustes, você falou um pouquinho agora de fisicalidade, não, se eles estão batendo, vamos bater um pouco também, vamos ser mais físico. Eu fiz aqui, né, para quem vai ouvir só o áudio, né? Sim. Uma aspas aqui, vamos ser mais físico. Então, quais as conversas que aconteceram, o que mudou do dia 1 para o dia 3? Acho que essa questão de retribuir a fisicalidade que a gente estava recebendo, com certeza foi uma questão que a gente comentou, né? E acho que, de certa forma, a gente, principalmente ali, acho que como ataque, a gente tentou ser um pouco mais autônomo, assim, porque a gente entendeu que algumas coisas estavam demorando para acontecer, enfim, ou algumas
chamadas, assim, a gente entendeu que isso estava prejudicando um pouco a gente, então a gente tentou assumir um pouco a autonomia de alguns jogos, assim, seja como recebedoras, enfim, ou como QBs, assim, a gente começou a chamar algumas coisas, assim, e elas começaram a acontecer um pouco melhor, assim, né, então a gente comentou que como se fossem 2 momentos de competição pra gente, né, então tem a primeira fase, que foi a fase de grupos, que era pra definir se a gente disputava do primeiro ao 8º lugar, beleza. A gente não teve sucesso, a gente entrou numa outra fase da competição que era pra disputar do 9º ao 16º, né, e aí pra gente encarou como se fosse uma nova competição do zero, né, porque realmente era como uma nova competição de outra forma, né, e aí a gente entendeu que a gente conversou, né, comunidade, entendeu algumas coisas, porque como eu falei, como a gente teve essas mudanças de playbook também muito próximas, a gente também teve que entender o que estava funcionando, e claro, isso também entra muito no perfil do time, no perfil das QBs, nas leituras que a gente está conseguindo fazer, o que a gente está conseguindo entregar, né, de acordo com o que o nosso adversário tá trazendo também, né. E aí, para essa parte, é muito legal que daí a gente já tinha conseguido ver todo mundo jogar. Então, a gente já conseguia assistir os jogos de todos os times que a gente ia enfrentar, a gente já conseguia adaptar algumas coisas, claro. Então, acho que a gente tentou ser um pouco mais autônoma nesse sentido, para que a gente pudesse ter um pouco mais de conforto e liberdade dentro de campo para performar um pouco mais, assim. Eu acho que isso foi fundamental para que a gente pudesse melhorar, assim, e eu acho que sem dúvida alguma a gente viu isso refletido nos placares, né, então o ataque como um todo, nessa segunda fase da competição, conseguiu produzir muito mais comunidade de ataque, então a gente conseguiu pontuar muito mais nos jogos, né, claro, a gente ainda não chegou nos resultados que a gente queria, mas como um todo, avaliando as 2 fases da competição, a gente conseguiu performar muito mais, então acho que essa foi o grande olhar para tudo isso, né? Não que a gente não tenha treinado isso no Brasil, né? A gente saiu daqui com um training camp, então a gente conseguiu treinar, a gente conseguiu colocar algumas das coisas que a gente estava fazendo e tudo mais, mas é completamente diferente a atmosfera de você treinar e fazer suas execuções dentro de um training camp, um ambiente controlado, que era feito pra gente também não se machucar, pra gente se manter, e só pra gente ter repetições, obviamente, dentro de tudo que a gente estava vendo, e outra coisa, você tá numa competição mundial contra adversários que, às vezes, você nunca jogou, você nunca performou, então, assim, existem 2 cenários, né? Às vezes o que você testa aqui no Brasil e vê é incrível, e quando você vai fazer lá, não tá funcionando da mesma forma. E, obviamente, a gente precisa se adaptar a esse momento, né? A gente precisa se ajustar ou trazer ajustes para tudo aquilo que a gente tá fazendo. E a gente fez isso sim, assim. Então, comunidade, a gente também olhou algumas coisas e falou, olha, acho que vamos inventar uma jogada, sabe? Pegar uma jogada nossa, a gente vai arrumar algumas coisas pra colocar aqui. Sim, ficou legal, todo mundo entendeu? Sim, bora, sabe? E a gente fez isso mesmo porque a gente acreditou que era isso que a gente precisava naquele momento, assim. Eu acho que foi a grande mudança de chave que a gente teve, assim, como seleção, né? E acho que pra defesa, elas já tinham feito uma fase de grupos incrível, assim. Então, acho que foi mais, novamente, só ajustar os erros que elas já tinham feito ali pra que eles não acontecessem ou pra melhorar alguns detalhes, assim. Então, eu acredito que a defesa, inclusive, acho que foi a unidade, né, da seleção que mais entregou e mais teve mudança, assim. Então, realmente, o que elas fizeram em diversos jogos foi incrível. Contra o Panamá, elas seguraram praticamente 6 drives. Gente, isso é muita coisa. Tipo, muita coisa mesmo, assim, no flag. Então, acho que foi muito bonito de ver, assim, eu fiquei muito feliz também com os resultados que elas tiveram, assim, mas é claro, acho que toda unidade tem seus altos e baixos, e acho que na segunda parte da competição elas também flutuaram um pouco mais, e faz parte, acho que é normal, né, a gente só precisa, obviamente, reajustar a cada caminho também, né, mas eu acredito que essas tenham sido as nossas maiores mudanças, assim, durante a competição em si. Gabi, e mais cedo a gente falou um pouquinho sobre a diferença, né, entre a fisicalidade do masculino e do feminino. E eu queria te perguntar sobre a base, né? Como é que você vê a base do masculino, a base do feminino? Né? Eu tenho uma impressão que do feminino tem uma questão cultural muito forte, né? As meninas chegam ali na adolescência, normalmente elas interrompem a prática de atividade física e talvez vão retomar na idade adulta por N fatores. E dentre eles, eu acho que cultural mesmo. Qual que é a sua opinião sobre isso? Existe mesmo essa diferença ou não existe? Explica um pouquinho pra gente. Eu concordo plenamente com você, eu acho que a gente tem sim uma questão de gênero envolvida nessa questão esportiva do desenvolvimento feminino. Sim, as meninas largam o esporte muito mais cedo, né, ali na idade dos 14, 15 anos, elas já largam por uma questão, né, social, enfim, como a gente tá vendo. E eu acho que justamente a gente tem que sim
tentar trabalhar isso melhor, né? Que eu acho que é essa ideia que a gente vem vindo com, né, com esse trabalho de base, né? Que é o que eu comento, assim. Pra mim, acho que o grande fator de sucesso é quando a gente consegue captar essa menina com 10, 11, 12 anos, ela se apaixona pelo esporte, e eu acredito que ela não precisa ser uma especialista no flag, porque, na minha visão, acho que a base de uma criança, de um adolescente de sucesso no esporte justamente tá em ser exposto em várias coisas possíveis, né? Então, assim, ela não precisa se tornar uma especialista no flag com essa idade, mas eu acho que ela precisa se apaixonar pela modalidade com essa idade. Porque daí a gente faz que com o crescimento dela ali aos 13, 14, 15, 16 anos, ela não abandone, né? Que é justamente esse, às vezes, o gap que a gente tem. Então, eu até já comentei isso em outros lugares, né? Eu acho que acredito que a gente tem até os 17 anos, a gente já tá com uma base super legal. Mas a gente tem um gap de idade entre os 17 e 25 anos, onde a gente tem poucas atletas, assim, algumas, claro, nos times que eu jogo tem algumas, assim, mas a gente acaba captando elas mais tarde. E aí a gente entra justamente nessa questão que você comentou da base, né? Qual que é a base de performance ou qual é a base esportiva que essas meninas trazem, né? Algumas já trazem, outras não trazem. E aí o desenvolvimento acaba sendo muito, muito diferente. E aí se a gente compara com o masculino, a gente consegue enxergar isso de uma forma bem, bem nítida, assim, né? Porque meninos são estimulados a praticarem esportes o tempo todo, né? As meninas tem um pouco, mas tem várias outras questões sociais dentro desse processo que as afastam, enfim, o que faz com que elas talvez não queiram ficar dentro disso, assim. Então, acho que é um pouquinho complicado. E aí, eu acho que entra um pouco dentro dessa questão social aí que a gente tá falando, né? Então, eu tenho essa ideia de que talvez a solução desse problema realmente seja essa, de captar mais jovem para que elas se apaixonem pelo esporte, se mantenham, mas que elas consigam nessa trajetória, principalmente ali dessa fase jovem, né, super adolescente ou até ali a fase jovem adulto, que elas consigam praticar outras coisas também, né, porque isso é nítido, assim, acho que as melhores atletas que a gente tem no Brasil são atletas que foram expostas a diversas modalidades enquanto estavam nessa fase do ensino fundamental e do ensino médio, né, então, exemplos muito claros, pô, a Thaísa veio muito do vôlei e ela traz essas características pro flag de uma forma brilhante, a Mileninha jogou muito tempo basquete, ela traz isso também de uma forma muito boa, a Meller jogou handebol a vida inteira e traz muito isso pro esporte também. Eu sempre pratiquei vôlei e handebol também. Então, assim, eu acho que essa base que a gente tem justamente nessa idade-chave, quando a gente entra no flag, faz com que a gente só tenha que reaprender algumas coisas específicas do esporte. Claro, são coisas bem diferentes, como a gente fala, né? Rotas e conceitos e tudo mais não são umas coisas tão comum que a gente tem em outros esportes, assim, digamos, tão parecidas no ensino médio. Mas o fato de eu ter essa base esportiva faz com que eu consiga performar de uma forma diferente quando eu chego no flag. E eu só tenho que me adaptar à especificidade do esporte, né? O próprio atletismo, né? Atletas que também vêm dessa base do atletismo, quando chegam no flag também conseguem se adaptar de uma forma muito bacana, né? Então, assim, na minha visão, eu acho que essa seria a possível correção, assim, mas eu tenho plena consciência de que é uma correção de longo prazo. Eu acho que é isso que a gente precisa entender também, né? Não é uma coisa que a gente vai mudar do dia para a noite. Não é uma coisa que a gente vai mudar de 2027 para 2028. É algo que vai levar muito tempo, assim. E aí eu acho que o caminho que a gente pode tentar corrigir isso para que a gente consiga cada vez mais aumentar o nível de tudo que a gente está fazendo é aproximar cada vez mais as categorias de base das categorias adultas, assim, e não obrigar elas a jogarem umas contra as outras, porque eu acho que sim, ainda existe uma certa disparidade, né, física e conhecimento e tudo mais, mas assim, quanto mais a gente agregar esses projetos de base aos projetos adultos, a gente consegue mais mostrar o caminho das pedras e já trazer esse ensinamento e essa experiência, assim, que é algo que eu gostaria de ver mais até na seleção brasileira, assim. Então, eu até já tinha comentado assim, cara, por que as meninas do Sub-17 não treinam com adulto? Por que a gente não faz os drills juntas? Por que a gente não faz esses momentos juntas? Assim, a gente não precisa jogar umas contra as outras, mas a gente já consegue mostrar para elas a fisicalidade que é necessária, ou a gente já consegue mostrar para elas algumas coisas que a gente levou muito tempo para aprender, mas que a gente pode ensinar em questão de minutos, e elas já podem crescer com isso dentro do plantel de ferramentas dela dentro do flag. E aí elas já vão crescer com isso aprendendo muito mais rápido. Porque eu acho que é isso que as competições fazem pela gente, né? De a gente competir mais em alto nível. Então, se elas já competirem mais em alto nível, junto com a seleção brasileira, a gente já traz uma adaptação que é menos um choque de realidade quando chegar a vez delas de assumirem esses postos, né?
Porque isso também é uma coisa que a gente tem que pensar. Nós, atletas, estamos somente envelhecendo, infelizmente, né? Ninguém aqui é o Benjamin Button pra voltar no tempo e ficar cada vez mais jovem. Adoraríamos, né? Mas a gente só tá cada vez mais envelhecendo. Então a gente precisa trazer essa base mais próxima, precisa sim fazer com que essa base compita também cada vez mais em alto nível, para que quando elas chegarem, elas já estejam mais preparadas e o choque de realidade seja muito menor, né? E acho que sobre as competições nacionais, definitivamente a gente também precisa trazer esse alto nível, assim, desde os regionais, assim, eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que tem algumas regiões no Brasil que já estão muito bem consolidadas nesse sentido, eu acho que outras precisam sim crescer nesse fator, mas quanto mais a gente aumentar o nível das nossas competições, melhor vai ser o resultado do nosso flag. E eu acho que isso, pro feminino, é ainda mais importante e crucial, assim, porque eu sinto que o masculino, por ter essa vertente um pouco do futebol americano e também do flag, acaba tendo um calendário maior às vezes, né? Então, se você for um atleta que joga os dois lados da bola, cara, você tá exposto a um calendário de competições gigante, assim. Então, isso te traz um nível de repetições em alto nível de competitividade muito grande também. Então, isso é muito importante. E no feminino, a gente precisa aumentar isso cada vez mais em todas as competições que a gente tem. Então, acho que a gente precisa sim elevar o nível. A gente já falou isso diversas vezes também, né? O nível da nossa seleção reflete o nível do flag nacional que nós jogamos. E nós precisamos aumentar o nível do flag nacional para que a gente possa jogar cada vez mais. Mas eu também acredito que a gente precisa sair cada vez mais do Brasil para competir cada vez mais fora. Então, dar mais a cara a tapa para jogar competições. Vai jogar uma competição em Tampa, da Flórida, que é uma das maiores que tem? Vai jogar uma competição no México, que não é o federado, que é uma competição... Vai. Porque eu acho que é nesses momentos que a gente passa por todos os estresses que a gente passa em Mundial, mas sem obrigatoriedade de uma colocação, de uma vitória, de algo. Então, assim, e quanto mais a gente passa por essas situações de estresse, mais acostumado a gente fica com elas também. Isso é muito importante pro repertório do atleta, né? E vê, a gente tem com a seleção brasileira desde 2012. E a gente foi esse ano, em 2026, esse ano que a gente foi competir no México lá fora, assim, olha quanto tempo levou para nossa seleção brasileira ir fazer uma competição desse tipo, assim. Claro que tem toda uma questão, como a gente falou, né? Uma questão financeira, né? Toda uma questão dentro disso que, obviamente, ela tem que ser levada em conta. Mas eu acho que como seleção a gente precisa sim fazer isso mais vezes, a gente precisa sim competir cada vez mais em alto nível e elevar as nossas competições, não só aqui dentro do Brasil, mas a gente precisa sim ser exposto a mais competições fora. Acho que a título de curiosidade, eu vou trazer esse aqui, porque eu acho que eu não tinha contado essa pra ninguém ainda. Okay? Primeira mão, brincadeira, não, foi só uma conversa de ônibus que me fez refletir muito. Tô ansioso. Quando a gente terminou de jogar com o Canadá, a gente foi embora com elas no ônibus, assim. E aí eu lembro de estar conversando com a Olivia, enfim, e ela tava, né, comentando um pouco dos sentimentos dela e tudo mais. E aí eu parei um momento e falei assim, Olivia, vamos fazer uma pergunta pra elas. Aí eu cutuquei a menina da minha frente no ônibus e falei, quantas vezes vocês treinam por semana? Por semana. Lembra, eu vou repetir de novo. Quantas vezes o Canadá treina por semana? A menina me respondeu o seguinte, 3 vezes. Isso é mais do que os times no Brasil treinam. Isso é mais do que os times de flag football no Brasil treinam, os times das suas próprias cidades. Tipo, em São Paulo, isso é praticamente impraticável pelo tamanho da cidade de São Paulo. Então, assim, eu acho que hoje... etc. Exato. Elas moram juntas? Elas no mesmo local, assim? Elas não moram juntas, mas eu acho que todas elas treinam numa região ali entre Montreal, Toronto. Eu não cheguei a perguntar as questões logísticas, assim. Eu captei essa informação, eu voltei pra minha reflexão com a Olivia, mas eu deveria ter captado mais. Mas isso aí a gente consegue também. Nada que um Instagram conversando com as meninas não ajude. Mas assim, eu perguntei pra elas, quantas vezes elas treinam por semana? São 3 vezes por semana. E você consegue ver refletido isso em campo. Essa sintonia, toda essa vontade, a energia do grupo, é muito óbvio. E isso é só o que elas treinam. A gente não tá perguntando quantos jogos elas jogam. Isso é só o que elas treinam. Tem mais o calendário de jogos, que com certeza elas devem ter um time A, um time B, que deve competir várias competições no Canadá, que eu sei que também tem. Em altíssimo nível. Então, assim, a gente tá falando disso. Claro, foi a seleção de ponta, né? Bateu os Estados Unidos, conquistou a sua vaga para as Olimpíadas. Com certeza, talvez a gente esteja falando do suprassumo do flag. Porque eu tenho certeza absoluta que nem Estados Unidos e nem México conseguem alcançar esse patamar de treinar 3 vezes por semana se não botar todos os atletas numa casa morando juntos. Mas é isso, assim, é isso que a gente consegue ver. A gente consegue ver a tradução desse nível e dessa repetição em campo. E isso faz diferença, né? Agora, o que a gente, como Brasil,
O que a gente vai olhar para isso e como é que a gente vai traduzir isso para nossa realidade, né? Como é que a gente vai olhar para essa informação e vai trazer para cá para fazer com que a gente possa reproduzir. Isso significa que a gente vai morar todas juntas e treinar 3 vezes por semana? Muito provavelmente não. Mas eu sei que a gente tem ideias e projetos para que a gente possa sim aproximar um pouco mais a nossa seleção brasileira, para que a gente possa sim treinar mais vezes e para que a gente possa realmente estar nesse caminho olímpico, assim. Mas eu achei bem legal essa informação porque olha o nível de detalhe, assim, do que a gente tá falando. E, claro, tem muito, né, tem muito subsídio envolvido também, né, gente? A gente também tá falando de patrocínio, também tá falando de investimento, também tá falando de uma questão logística, que é muito mais plausível no Canadá do que no Brasil, enfim. E são escolhas. São escolhas que a seleção do Canadá fez, talvez para ter todas as suas atletas treinando mais vezes juntas do que talvez, né, enfim. E eu não tô dizendo que a gente tem que reproduzir e aplicar ipsis literis aqui no Brasil. Não é isso, até porque não vai funcionar. Isso é um fato, né? Não dá. Mas como é que a gente olha para essa experiência que a gente, né, ou para essa informação que a gente tem, como é que a gente traduz ela para nossa realidade da forma mais plausível possível para que a gente consiga olhar para isso e reproduzir de uma forma bacana, assim, né? 100%. E curioso você ter mencionado isso, porque eu posso estar falando a maior besteira do mundo, mas eu tenho a impressão de que as Iaras do rugby, né, do Rugby Sevens, Sim. elas moram em São Paulo e treinam em São Paulo regularmente no NAR. E eu não sei se é periódico, eu não sei se é em temporada, eu não sei como funciona, mas eu sei que elas têm treinos regulares lá. E eu me peguei pensando, né, ainda mais agora com essa informação do Canadá, eu falei, será que o caminho num país como o nosso, né, de expressão continental, geográfica, né, a gente não precisa de algo parecido? Não sei, não tenho a resposta. Certamente o Não, mas modelo... esse é um bom exemplo, e que foi até citado. A Sandra, né, que é a nossa representante do COB que cuida do flag football, ela viajou com a gente também. Então, com certeza, ela também viu toda a realidade do flag, entendeu e teve ideias também. Com certeza, o caso das Iaras foi um caso citado. Então, sim, existe né, a vontade de que a gente talvez tenha um espaço para que a gente possa treinar cada vez mais juntas, a cada 15 dias, pelo menos, para que a gente possa fazer isso. Sim, existe, né? Mas entre a ideia e a realização sempre tem um gap aí dentro, né? A vontade, um pequeno gap multifatorial, né, Gabi? Só multifatorial, logístico e financeiro, CLTs, né? A gente sabe disso, CLTs e tudo mais. Mas eu sei que existe-se a ideia, existe-se a vontade. O caso das Iaras com certeza foi citado, porque é um case de sucesso que a gente tem no esporte brasileiro, que sim, deve sim ser olhado de uma forma muito positiva para justamente solucionar esse problema que a gente tem. Então, eu acho que é sim uma forma, e eu até comentei isso, assim, eu acho que a gente tem que sim, a gente é um esporte muito recente, né, olímpico, né? Mas a gente tá nesse meio olímpico, então o que a gente pode fazer de olhar pro processinho do colega do lado e roubar pra gente, né? Gente, isso não é ruim. Se a gente tá olhando um processo bom e você quer replicar, faça-o. É bom. A gente só vai crescer com isso, né? E eu até saliento sempre isso, né? Acho que a seleção masculina tem vários processos muito bons e muito positivos também, mas eu acho que a gente pode expandir para além da nossa própria bolha, né? Cara, vamos olhar no vôlei, vamos olhar no handebol, vamos olhar em outros esportes, ou como você falou, no rugby. O que a gente olha para essas confederações e para esses processos que a gente consegue roubar e trazer para cá, né? E eu acho que agora, justamente com o fato de ser olímpico, isso nos abre portas para que a gente realmente possa fazer esse intercâmbio, sabe? Possa buscar mais esses gestores, possa buscar treinadores, possa buscar para fazer essa imersão para que a gente possa crescer. Isso eu não tô falando só para a seleção brasileira, claro, a gente tem que olhar para isso também, né? Mas, cara, na sua região, na sua cidade, no seu estado, será que não tem um processo, um projeto esportivo que você também pode olhar e pode roubar um processo positivo? Isso não tem nada de ruim, isso é muito bom. E a gente pode sim olhar para esse processo, trazer pra gente melhorar ele. Por que não? Sabe? Eu acho que a evolução de muitos times passa por isso. Eu acho que a evolução do próprio Atlantis foi muito disso, assim. Acho que a gente olhou muitos processos, até da própria... A gente bebia muito da fonte da seleção masculina, a gente olhou muitos processos que aconteciam lá e a gente trouxe para o nosso time de uma forma adaptada, de uma forma mais bacana, de uma forma que encaixava com a nossa rotina e fez todo sentido. E eu acho que foi uma das grandes viradas de chave que a gente também teve como time, sabe? Então a gente existia desde 2016 e em 2022 a gente teve uma virada de chave muito grande e grande parte desse sucesso sim está associado a gente olhar um processo que era muito bem feito, a gente olhou esse processo, reproduziu, entendeu o que funcionava, o que não funcionava, melhorou
e a gente foi crescendo como time, assim. Então, acho que isso é muito bom, assim, a gente beber dessas fontes e trocar mais figurinhas dentro do nosso esporte, mas também fora dele. Queria deixar, não sei se já leu o livro do Bernardinho. Já leu o livro do Bernardinho? É uma comparação que eu tenho, não sei se você concorda, talvez quem está em casa aí já tenha lido. Depois me deixa aí nos comentários se concorda ou não. Mas me parece muito que o flag hoje é o vôlei dos anos 80. Então o Bernardinho ele descreve que o vôlei dos anos 80, depois vocês leiam lá com mais calma, mas o vôlei começa a florescer, as competições começam a acontecer, os atletas começam a jogar fora e a grana começa a entrar, né? E eles começam essa descoberta de, pô, o que está acontecendo no voleibol em tal lugar, o que está acontecendo no voleibol em tal lugar. Só que hoje a gente consegue ver de certa forma. Na época, você só descobria no Mundial. Então, você descobriu do voleibol russo, você chegava lá, tomava um ataque e falava assim, é pra cá que né, tá indo o voleibol. O Bernardinho foi pra Itália, pra estar mais próximo, enfim. Me parece que o flag está muito próximo disso, então dei uma leitura, uma lida no livro, quem puder, é um livro fenomenal, e casa com o que a Gabi acabou de falar aí, galera, que é observar os processos que estão acontecendo ao nosso redor, inclusive de outras modalidades. Gabi, para ser respeitoso com o seu tempo, caminhando para um final, o que a gente espera da Gabi aí? O que a gente vai ver da Gabi nesses próximos dias, semanas, anos, preparação aí de seleção brasileira, Gabi embaixadora? Quais as cenas dos próximos capítulos aí da Gabi? O bom de como eu brinquei de ser o Ronaldinho Gaúcho, que nem eu sei meus próximos passos. Não, brincadeira. Mas, não, acho que o futuro aí, acho que reservam algumas competições aí pela frente, né? Então a gente tem aí um pouquinho de Paulista, a gente também vai competir ali no Brasil World Flag, então acho que tem essas competições aí no futuro. Como embaixadora, também tá chegando o jogo da NFL aqui no Brasil, e sem dúvida é uma das semanas mais movimentadas que a gente tem aqui, então com certeza vamos ter muitas atividades, muitas ativações e muitas coisas acontecendo ali no Rio. E, claro, depois disso, acho que a gente tem a super final. Então, por enquanto, é isso que está mapeado, né? Todo o resto, às vezes, precisa de um pouquinho mais de confirmação, e aí eu também não posso revelar muito. Mas acho que tem um pouquinho disso. Eu não gosto de trazer o que eu não sei que eu tenho certeza, né? E eu sempre brinco, quando acontecem essas coisas e esses eventos, eu tenho um ditado. Quem convive comigo sabe, eu falo, eu só acredito quando a passagem chega no e-mail. Aí a passagem chegou no e-mail e eu falo, tá confirmado. Então, sim, isso Frase vai pra acontecer. vida, né, Gabi? Sim, né? Toda ideia é uma grande ideia até que ela se torne um projeto de verdade. Então, muitas vezes chegam, né? Não, você tá pensando nisso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu falo, claro, mas assim, eu só acredito quando chega a realidade mesmo. Então, quando a passagem chega no e-mail, não, isso vai acontecer de verdade. Aí eu começo a falar, ou enfim, até sobre contratos e tudo mais, também só revelo depois de contrato assinado. Isso é ditado pra vida. Só fala quando dá certo de certeza. Senão, até então é uma ideia, um projeto, tá tudo no papel. Mas acho que é isso que reserva um pouquinho o futuro, assim. E aí a gente também tem bastante competições com os subs aí, então tá chegando o Brasileirinho, a gente também tem a NFL Flag aí no caminho, então acho que vai ser uma experiência bem diferente, acho que dessa vez estando muito mais próximo localmente de tudo isso, e até como coach, né, então acho que vai ser uma experiência bem, bem legal, que eu tô ansiosa também para fazer parte e contribuir com isso. Bom, Gabi, um prazer te ter, obrigado por reservar um tempinho pra gente aí mais uma vez. Obrigado por quem tá ouvindo aí, a Gabi. Obrigado por acessar o nosso canal. Lembra de curtir, lembra de compartilhar. Sigamos aí, né, Gabi? Tem alguma coisa que você quer passar suas redes sociais? Alguma coisa que você queira divulgar com a galera aí pra gente fechar? Qual que é seu Instagram? Só quem quiser, meu Instagram é @GabiBank. Bank é como se fosse banco em inglês, então B-A-N-K. O Gabi é Gabi normal, né? E uma coisa que eu sempre falo, que eu acho que casa um pouquinho com o encerramento do que a gente comentou, cara, não tenham medo de falar com as pessoas, de buscar informações, de abordar os coaches. Vou colocar aqui vou falar até aqui no Xandão. Tipo assim, vocês têm pessoas com extremo conhecimento, com muitos processos na cabeça, com muito conhecimento, que às vezes só precisam que vocês abordem elas para que a gente possa fazer essas trocas. Eu acho que às vezes a gente tem muita vergonha, e às vezes a pessoa fala assim, nunca falei contigo porque eu achei que eu tinha vergonha, ou porque eu tinha medo. Eu falei, não tenham medo. Falem, conversem com a gente, venham trocar essa ideia, a gente tá à disposição aí para poder falar sobre flag, pra gente poder crescer no esporte. Eu acho que tem grandes mentes brilhantes no Brasil. Xandão é uma delas aqui, ó. Podem sugá-lo, fiquem à vontade aqui, ó. Viu? Já vou fazer o jabá.
Aí vai virar um monte de mensagem Obrigado nessa DM, pelo carinho Xandão. de sempre. Mas é verdade. A gente precisa pegar essas pessoas realmente e, gente, trocar mais ideia, conversar. Às vezes você trazer uma ideia aleatória, trocar uma ideia se você acha que faz isso, faz aquilo. Pô, são pessoas que já têm muita experiência aí no esporte, que com certeza tem muito a agregar e que às vezes numa troca muito básica de informações você consegue ter um insight super incrível para o seu time, para ter um novo processo, para melhorar alguma coisa que você tem. Então, acho que não tenham medo de abordar as pessoas, de trocarem essas informações. Acho que era esse o recadinho final. Obrigado, Gabi, mais uma vez. Obrigado por quem nos ouve. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.